Boa tarde, pessoal. Bom dia ou boa noite. Boa noite não pode ser que ainda está claro. Boa tarde, né? Senhor, tem misericórdia da minha vida. Gente, eu vou dizer um negócio para você. A preocupação tá grande. A internet não é culpada. A internet simplesmente ela manifestou o que realmente nós somos. Não importa quem acha que é pior ou que é melhor. Simplesmente a internet revelou quem é e quem não é. Tem um ditado popular que diz: que quer conhecer o homem, lhe dê dinheiro ou lhe dê poder, que você vai saber quem é ele. Então, de um modo geral, eu agradeço pela internet, na qual eu criticava tanto, que é através da oportunidade da internet que as pessoas se manifestam e se revelam quem são. Eu, para ser sincero, eu ando tão desiludido com o ser humano, principalmente comigo, que não é por causa da internet não, isso aí é pessoal. Eu sei que várias pessoas que vão assistir esse vídeo vão me criticar porque muitos me conhecem a minha trajetória de vida, que não foi muito bacana não. Eu não vou citar que tipo de vida foi que eu tive até hoje, porque eu acho muito chato isso aí. Principalmente quando uma pessoa chega batendo no peito, dizendo que ele foi isso, ou do bem ou do mal. No fundo ele quer se vangloriar daquilo de ruim que fez ou de bom que fez. E eu não quero me vangloriar de nada, simplesmente tenho vergonha das coisas que eu fiz. Mas uma coisa que me chateia muito hoje em dia é nós, os cristãos, que eu, para ser sincero, não acredito mais em cristão. Infelizmente, que nem eu já comentei anteriormente, quando o Senhor Jesus foi ascendido até os céus, ele deixou a igreja primitiva, que tinha um comportamento. Depois os homens, por vaidade, acabaram tornando a igreja um verdadeiro comércio, na qual é hoje, até hoje. E a cada dia que passa está pior. Eu digo pior no sentido de que eu acho que foi a Sara Shiva que fez um comentário em relação aos levitas. Nisso aí ela tem razão, apesar que eu sou contra. Eu sou contra não. Eu sou a favor da Bíblia, e quando a Bíblia fala que não é para ser, não é para ser. As escrituras diz que nós não devemos seguir o curso desse mundo, e infelizmente nós estamos seguindo. Aliás, você vê que o povo que se diz conhecedor da palavra estão seguindo o curso do mundo e ele acha que está tudo normal. Os pastores apoiando sei lá, até o casamento ilícito, apoiando as tatuagens, não tem mais regras de se vestir. Deus é açougueiro agora, o que ele quer é o coração, não importa o jeito que você anda, o importante é o que você tem dentro. Deus só olha para dentro do seu coração, e não é bem por aí não, porque senão as escrituras não diriam que a fé sem as obras em si são mortas. Você me mostra as suas obras e eu mostro a minha fé, então de nada vale. Você tem que ter um conjunto. Vocês entendem o que eu estou falando? Porque as escrituras diz que nos últimos tempos, Deus é quem diz, né? Nas escrituras, nos últimos tempos, derramarei sobre o meu espírito sobre toda a carne. Quando ele quis dizer sobre toda a carne, ele quis dizer sobre todos os homens e mulheres. Então, independente de você ser conhecedor da palavra, ou você conhecer o Evangelho, independente disso, não digo que o Espírito Santo mora dentro de você, mas ele acampa ao redor de você
e ele te convence do que é certo e que é errado. Hoje em dia a pessoa tem convicção do que é certo e errado. Uma pessoa, quando está fazendo uma maldade, no fundo ele sabe que ele está sendo maldoso. E ele faz consciente. Então, isso aí é o Espírito Santo que o convence que ele está errado. E mais errado ainda é aquele que tem o título de evangélico, fazer as coisas erradas conscientemente, que isso aí é o chamado pecado voluntário. Agora, voltando a falar sobre Sarah Shiva, que eu tenho várias críticas em relação a isso, porque as escrituras dizem que acho que é melhor deixar esse assunto para outra ocasião, mas vamos ao que interessa, que eu estou conversando. Sobre a palhaçada que está acontecendo sobre esse meio de gente preguiçoso. Eu conheço várias pessoas que são evangélicos, é por isso que Deus não acabou ainda com o sistema, esse mundo ainda, porque ainda tem gente sincera nesse meio, homens e mulheres de Deus, são poucos, mas tem, mas a vasta maioria que se dizem, na verdade, querem é só sugar o sangue de Jesus para o seu proveito. Hoje em dia as pessoas, principalmente nessa época de escassez, que a pessoa está difícil de arrumar dinheiro, as pessoas estão se prostituindo na maneira espiritual que eu disse, vendendo o evangelho. A Sarah Shiva, ela comentou que aquela época do Velho Testamento, Deus separou uma tribo que era de Levi e separou os levitas, que era para louvar. Eles limpavam o templo, eles ornavam o templo, deixavam tudo bonito. Era uma função que eles tinham em adoração a Deus. Eles eram separados porque Deus os separou. Deus... Desculpa eu dar essa brecada, é porque passou uma moto aqui agora. Então, é porque Deus, ele gosta de das coisas tudo bem organizado. Hoje em dia existe, por que você está falando? Você é um errado? Eu sei que eu sou errado, mas eu tenho que falar alguma coisa, alguém tem que falar, então aproveitar para falar. Hoje em dia um bando de gente preguiçoso que não quer saber de trabalhar, vaidoso. Hoje em dia cantores gospel, cantores falidos, cantores mundanos que já não conseguem mais pelo mundo secular ter o mesmo sucesso que tinham. Aí vê que o evangelho tá uma baba para se ganhar dinheiro, então pelo fato de ter tido o nome lá atrás, aí entra no meio evangélico e se tornam cantores gospel, que eu sinceramente eu tenho nojo desse nome de cantor gospel, que é uma porcaria, que na verdade ao invés de glorificar o nome de quem tem que ser glorificado, estão exaltando a si mesmo. Porque eu tive imaginando, o diabo, os demônios e o homem, parece que eles têm o mesmo patamar. Porque a vontade do homem, a vontade do diabo e dos demônios são uma só. A desejo da carne é uma só. Agora a pessoa não quer sacrificar o seu próprio desejo, ele quer cantar igual. Se eu for citar o nome aqui de várias cantoras, principalmente mulheres que, nossa, parece mais uma Jezabel cantando e se aparecendo na TV ou na mídia, ou sei lá, nos cultos aí, e um bando de fanático imbecil, que nem eu já fui também muitas vezes. Hoje em dia eu me sinto até um desligado da igreja, porque para frequentar uma igreja na qual eu só fique julgando e reparando, na verdade não é julgando e reparando, é reparando mesmo. Coreografia, bateria, atabaque, essas coisas foram criadas para colocar em centro de macumba. Aí alguém pode alegar, mas tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Oh Jesus, misericórdia, tudo tem fôlego louve ao Senhor.
Aí é bateria, é atabaque, é cavaquinho, é violão, e aí? Aí alguém vai me dizer, ué, então vai ter que usar órgão e lira dentro das igrejas? Não, use uns instrumentos leves. Ou cante numa só voz na igreja. O pastor fala sobre um determinado hino e a igreja numa só voz. Nós vamos na igreja para adorar a Deus, não para nós nos satisfazer, que nem diz o pastor Granconato, que hoje, infelizmente, no século XXI, são poucos os pastores que a gente vê querer induzir os membros a servir verdadeiramente ao Deus. Hoje em dia nós vemos homens críticos, assim que nem eu estou criticando, ao invés de edificar, está espalhando, porque tomara que eu não esteja espalhando. Eu sinceramente estou indignado com tanta bobagem, com tanta mentira. E agora, para complementar, eu vou falar uma coisa que eu tenho comentado muito sobre. Exemplo, quando Deus quis manifestar-se para o homem aqui que ele tinha feito, que o homem já tinha pecado, já tinha se deteriorado, ele mandou Moisés falar para o faraó libertar o seu povo. E quando o faraó libertou, Deus endureceu o coração do faraó de propósito. Mas isso era para que se manifestasse o poder de Deus. Logo após, Deus permitiu que os irmãos de José o traíssem, mas isso era uma caminhada que Deus viu que havia necessidade para que a ignorância dos irmãos deles e de quem viesse logo após visse que era necessário aquela trajetória de José, aquele sofrimento, que ele se tornasse rei e que manifestasse a glória de Deus. E veio a cura dos leprosos, e veio vários milagres. Jesus em carne aqui fez milagres também, mas logo depois que ele foi cumprir o seu sacrifício aqui embaixo, que ele deu liberdade para o homem conversar diretamente com Deus, e ele é o único sumo sacerdote, então acabou tudo isso. Eu já falei que acabou e ninguém acredita. A única coisa que Jesus e Deus e o Espírito Santo quer é obediência só. Ele não quer sacrifício, obediência e acabou. E as pessoas confundem, ainda fazem sacrifício, ainda oram. Me digam uma coisa, por favor, vocês que têm bom senso. Uma pessoa que tem gastrite, que tem úlcera, ele pode fazer jejum? Não pode fazer jejum. Isso aí se enquadra na mesma maneira na onde julgaram Jesus por quebrar o sábado. Jesus, ele curou um doente no sábado e julgaram ele, que ele tinha quebrado o sábado. Então ele disse que se você tiver uma ovelha e caia num buraco, ou um animal, só porque é sábado você não vai fazer, então tem as exceções de você quebrar um certo mandamento em prioridade de uma coisa que é do bem. Se é que vocês me entendem o que eu estou falando. Eu acredito que sim, que afinal vocês são inteligentes. Hoje não existe ninguém mais burro, existe gente interesseira. E que Deus tenha misericórdia de nós, esses cristãos fajutos, que hoje nós somos todos fajutos. Eu, sinceramente, eu estou afastado da igreja. Aí vai dizer, mas o que um afastado da igreja está fazendo no vídeo? Eu estou falando, eu estou afastado da igreja, que para mim, para uma igreja, só acrescentar um número sentado num banco, não interessa. Eu gostaria que alguém tomasse punho, que nem alguns pastores ainda bons e ainda existe. A Igreja Assembleia um dia foi a igreja, a Deus é Amor um dia foi a igreja, Brasil para Cristo foi a igreja. Agora hoje em dia, infelizmente, desculpa a expressão, escancararam-se o pecado na igreja, porque essas igrejas tradicionais estavam perdendo para as igrejas que não tem compromisso com a verdade, só quer saber de oba-oba,
Antigamente, nos filmes mesmo, você pode ver que no filme de faroeste, o catolicismo era dessa maneira. Um bandido num filme, quando ia matar uma pessoa, ele fazia o sinal da cruz e aí lá e matava. Hoje em dia, se você for numa prostituição e perguntar para a prostituta, ela diz que é evangélica. O ladrão, ele é evangélico. O policial corrupto, ele é evangélico. Tudo que não presta é evangélico. Vocês me perdoem dizer. Não estou generalizando, que tem muita gente boa. Mas estou falando em área, em matéria de evangélicos. Os evangélicos hoje em dia só tem título, só tem nome só de evangélico. De evangélico mesmo não tem nada. Essas igrejas nojentas que existem aí, me perdoe. Porque eu estou dizendo me perdoe por alguns sinceros que tem lá dentro, mas é uma nojeira. As igrejas que você vai parece mais uma boate. Igrejas pintadas de preto, tambor escrito Jesus, pessoas que não têm vida com Deus. Por isso que os nossos netos, os nossos filhos, estão cada dia pior. Todos eles tatuados, cabelo vermelho, cabelo... Tudo bem, cada um, o mundo anda do jeito que quiser, mas eu estou falando de evangélico. Os gays sempre existiram, os ladrões sempre existiram e sempre vão existir, mas eu estou falando de cristão. O cristão não tem que ter a mania que o mundo tem. E quem quiser achar ruim comigo, que ache. Que mande aí os seus dislikes, que mande as suas críticas, eu estou aí à disposição. Porque as coisas de Deus têm que ser faladas e não tem que baixar a cabeça. Ai meu Deus, eu sou evangélico, mas eu tenho tanto medo do meu filho de se desvirtuar. Aí eu aceito meu filho na sala da minha casa fumando maconha. Quando é de noite ele põe a sua namoradinha no quarto, passa uma noite inteira transando e eu continuo sendo aquele crente, suponhamos, aquele crente que aceita tudo porque Jesus Cristo veio para apaziguar a situação. Deus era tão terrível que Jesus chegou em Deus e colocou ele no canto. Ó, pai, você está sendo muito radical com o ser humano, deixa que agora eu vou lá tomar posição e eu vou ser o bobão. Eu vou deixar o povo fazer o que quiserem na terra e eu vou perdoar todos os pecados. Eu tenho certeza que vocês entenderam a mensagem que eu estou passando. E fiquem na paz, aqueles que têm a paz, né? Fiquem na paz de Jesus. E eu tenho certeza que um dia a gente chega lá. E o meu argumento esgotou. E boa noite para vocês, que já está ficando noite. Muito obrigado por me tolerar, que nem eu sempre digo.